Mas nós vamos dar sequência ao nosso estudo, que começou falando das constelações, das galáxias. Depois ele evoluiu apresentando o conceito de perispírito, falou dos centros energéticos, centros vitais, apresentou cada um deles. Em seguida, ele começa a falar da evolução do mundo, da matéria, e da evolução do princípio inteligente acoplado a essa matéria. Aí nós passamos para um capítulo onde ele começa a apresentar as células do corpo espiritual. E agora nós chegamos então na sexualidade. No capítulo 6 do livro Evolução em Dois Mundos. E hoje nós vamos falar sobre a evolução e sexo. O aparecimento do sexo. Dobadas, longas faixas de tempo. Dobadas é como se você dobrasse várias eras e saltasse de uma para outra, né? Em que as bactérias e células são experimentadas em reprodução agâmica. São as reproduções que não dependem de gametas masculinos e femininos. A célula é capaz de se dividir e gerar uma outra célula exatamente igual. Eis que determinado grupo apresenta no imo da própria constituição qualidades magnéticas positivas e negativas que lhes são desfechadas pelos orientadores espirituais, encarregados do progresso devido ao planeta. Esse magnetismo foi incorporado já no processo evolutivo. Como nós temos as células imersas no ambiente aquático, e o ambiente aquático ofertava uma grande quantidade de íons positivos e negativos. Quando as células foram se desenvolvendo, esses íons foram incorporando-se gradualmente no interior da célula. E para que o excesso deles não criasse uma situação que levasse ao rompimento celular, o processo evolutivo, já vimos aí coordenado pelos trabalhadores da espiritualidade, desenvolveu mecanismos de regular a concentração desses íons, ora colocando dentro da célula e ora expulsando da célula. Esse movimento de íons acabou gerando eletricidade celular. Então, as nossas células corporais, como já havíamos dito em outros tópicos, apresentam eletricidade. E isso acaba sendo a base do magnetismo que vai evoluir e se desenvolver e se incorporar com a evolução dos seres. Pressente-se a evolução animal em vésperas de nascer. Bactéria diferenciada. Por que ele começa com a bactéria? Porque foram os primórdios, as primeiras células bacterianas, depois surgiram os virais, depois os parasitos e fomos para as algas e evoluindo gradativamente. Então vamos ver a questão da sexualidade das bactérias. De todas as espécies de bactérias já formadas, uma se destaca nos imensos depósitos de água doce sobre o leito pétreo do Algonquiano. O que é o Algonquiano? É uma fase das eras geológicas que nós já vimos lá atrás. Então, quando já os rios de água doce foram formados, à medida que a Terra foi se resfriando pelas nuvens que se formavam devido ao vapor quente do planeta, e essas nuvens acabavam chovendo, resfriando a Terra cada vez mais num ciclo, água doce surgiu no planeta e os rios foram formados, já depois de várias eras do início da formação do planeta. Então começa uma bactéria a se destacar. É diferenciada de quantas se estiram sobre a crosta terrestre. Não tem a característica absolutamente ameboide. Para quem não estava aqui nas primeiras aulas,
Essa característica ameboide é uma única célula, com pouca sofisticação. É a forma dos primeiros seres. Próximo, sou eu que passo, desculpa. Mostra configuração elipsoidal, ou seja, na forma de uma elipse, como se fora microscópio, bastonete ou girindo. E nessa figura, nós estamos vendo algumas bolinhas coloridas que referem-se ao corpo da bactéria e em seguida alguns fios perdidos nesse emaranhado. Esses fios fazem a parte da cauda, semelhante a uma pequena radícula. Então começamos a desenvolver as caudas na escala evolutiva já nesses processos. É o Leptotrys, é o nome dessa bactéria, que em miríades de individualizações permanece por milhares de séculos nas rochas antigas, nutrindo-se simplesmente do ferro que existiam nessas rochas. E aí, quando ele se desvencilha da minúscula carapaça ferrosa onde ele se esconde, é instintivamente obrigado a nadar, até que outra carapaça semelhante o envolva. Os instrutores espirituais valem-se da medida para impulsioná-lo à transformação, perdendo os diminutos envoltórios metálicos e constrangidas a identificar abrigos idênticos que lhes atendam à necessidade de proteção. Essas bactérias, que exprimem figura importante de junção de trabalho evolutivo da natureza, são compelidas ao movimento, em que não apenas se atraem umas às outras nos prelúdios iniciais da reprodução sexuada, mas em que conhecem por acidente a morte em massa, da qual ressurgem dos mesmos tratos de vida em que se encontram, sob a criteriosa atenção dos condutores da Terra, para renascerem após longo tempo de novas experimentações na forma das algas verdes, inaugurando a comunhão sexual no mundo. Até então, até o surgimento das algas verdes, não havia sexualidade. Não existiam gametas femininos e masculinos, macho ou fêmea. Simplesmente, o organismo se dividia em dois e gerava um terceiro. Mecanismo hoje apresentado pelas bactérias ainda. Algas verdes. Os biologistas dos tempos costumam perguntar sem resposta se as algas verdes, proprietárias de estrutura particular, descendem das primitivas cianofíceas. Cianofíceas são algas azuis, de tessitura mais simples, nas quais a fitocianina, então na alga verde nós temos a clorofila, e nas algas azuis nós temos um pigmento azul, mas com uma estrutura química mais simples, chamado fitocianina. Associada à clorofila é o pigmento azulado de sua composição fundamental. O hiato, ou seja, o espaço existente, de que dá conta Hugo de Vries. O que é o Hugo de Vries? Hugo de Vries é um biólogo que morreu em 1935. Foi um dos primeiros naturalistas que nós temos no século passado, em 1900, mais ou menos, ele começou o seu trabalho mais ativo. E ele interpretou muito bem as teorias evolutivas propostas pelos seus antecessores. Então, na época que ele morreu, se não me engano, 35 ou 38, na época que o livro estava sendo escrito, basicamente o naturalista mais próximo daquele momento era esse Hugo, porque os demais já tinham partido para a espiritualidade. Então as teorias vigentes e mais, vamos dizer assim, elaboradas a partir das teorias originais eram teorias formuladas por Hugo. Foi preenchido ao desenvolver o mutacionismo. O que é o mutacionismo? Nós estamos num processo contínuo de transformação, graças às mutações. Hoje nós temos noção, e a conferencista da semana passada falou muito bem na quarta-feira sobre as questões evolutivas. O que essa conferencista disse? Que nós viemos dos primitivos.
E nós estamos perdendo alguns acessórios, nós perdemos a cauda, ficou um resquício que é o cóccix, nós estamos perdendo os nossos pelos porque hoje desenvolvemos o agasalho, não tem necessidade mais de ter pelo para aquecer, o dedo mínimo está diminuindo, né? Então algumas modificações nós vamos adquirir na estrutura corporal para o futuro, daqui a milênios, porque não são mais necessárias em virtude da transformação do planeta. Então, isso chama-se mutacionismo. À medida que o nosso corpo é exposto a uma situação ambiental diferente, há uma pressão para selecionar aqueles indivíduos que sofreram a mutação, que garantem uma resistência ao ambiente. Vou dar um exemplo muito prático da nossa vida diária hoje. Quando na medicina a gente analisa a distribuição dos quadros de pressão alta em relação a brancos e negros, nós observamos que a incidência em negros é muito maior do que em brancos. E por que justifica isso? É que os negros inicialmente vieram da África e eram forçados a trabalhos extremamente pesados num ambiente extremamente quente e hostil. Os seus corpos desenvolveram mecanismos de reter sal e água. Quando eles vêm e diminuir a sudorese para não perder tanto eletrólito e tanto líquido, quando evolui, sai desse ambiente e vem para um ambiente mais frio, esse mecanismo está incorporado à estrutura corporal devido às mutações, e aí ele retém mais sal e água que os demais e faz um quadro de pressão alta nos vasos mais facilmente. Então é muito comum um jovem negro às vezes apresentar o quadro de hipertensão. Então esse mutacionismo foi preenchido pelas atividades dos servidores da organogênese terrestre, que submeteram a família do Leptotris a profundas alterações nos campos do espírito, transmutando-lhe os indivíduos mais completos, que reaparecem metamorfoseados, ou seja, transformados, nas referidas algas, a invadirem luxuosamente as águas, instalando um novo ciclo de progresso e inovação. Não só vamos instalar aí a reprodução sexuada, como vamos povoar os nossos mares de uma vida aquática que vai servir de base até hoje para alimentar todos os outros seres que dependem da vida marinha. Então eu começo a criar um mecanismo de evolução e também de alimentação para que isso seja possível. Concentrações fluidomagnéticas. Ao toque dos operários divinos, a matéria elementar fora, no princípio, transubstanciada em massa astronômica de eletrons e prótons. Hoje a gente fala elétrons com N e prótons, que teceram o largo berço da vida humana em plena vida cósmica. E ainda, sob a inteligência deles, com a supervisão do Cristo de Deus, semelhantes recursos baseiam a formação dos átomos em elementos. Combinam-se os elementos em conjuntos químicos, abrem os conjuntos químicos lugar aos coloides, mesclam-se os coloides em misturas substanciais, oferecendo ao princípio inteligente, oriundo da amplidão terrestre, o ninho propício ao desenvolvimento. Então nós começamos com o átomo, os átomos foram se agregando, dessa agregação surgiu o coloide, os coloides foram se agregando e formando sistemas e começaram então a surgir vidas mais complexas no planeta. Dos unicelulares nós vamos evoluir para os pluricelulares. Eras imensas transcorreram e esse princípio inteligente que veio do plano celeste, ele não foi criado na Terra, ele veio do plano celeste, destinado a crescer para a glória da vida em dois planos distintos de experiência. Cresce, a gente tem a experiência aqui e também na espiritualidade. Quando se mostra ativado em constituição mais complexa, recebe desses mesmos arquitetos da sabedoria divina os dons da reprodução mais complexa nos cromossomos, ou concentrações fluidomagnéticas especiais a se retratarem através dos tempos.
Já já nós vamos abrir um parênteses e falar sobre os cromossomos, tá? Através do tempo, pela reflexão constante no campo celular. Concentrações essas que, por falta de terminologia adequada ao dicionário humano, baratearemos quanto possível, comparando-as aos moldes fabricados para um serviço de fundição na oficina tipográfica. Os cromossomos, estruturados em grânulos infinitesimais de natureza físico-psicosomática, partilham do corpo físico pelo núcleo da célula em que se mantém e do corpo espiritual pelo citoplasma em que se implantam. Então, os nossos cromossomos são o elo de ligação do nosso corpo físico com o nosso corpo espiritual. E é nele que nós encontramos os genes que guardam todas as nossas características. Então, aqui nós temos figuras que vão identificar para a gente cromossomos. Esse é o cromossomo da espécie humana. Nós temos 22 pares e temos aqui o X e o Y, se for homem. Se for mulher, é XX, que são os cromossomos ligados à reprodução sexuada. São eles que garantem a sobrevivência da espécie. Todo esse empacotamento, nós vamos ter a oportunidade de mostrar figuras para vocês onde eles se desenrolam. São compostos por açúcares e proteína. E aqui dentro estão empacotados os nossos milhões de genes. Nem todos os nossos genes não são expressos, somente alguns. A maioria fica reprimida. Mas isso não quer dizer que em um determinado momento da nossa vida, eles não venham se expressar. Então, nós temos enzimas e situações que regulam isso. E a pergunta é, por que em determinado momento, um gene que predispõe a uma doença específica começa a se expressar? Provavelmente para nos chamar a atenção a respeito do nosso comportamento. E aí aquela doença nos trará uma certa reflexão. Lógico que se a gente conduzir a nossa vida muito bem, nós vamos manter pelo nosso pensamento os genes suprimidos e não precisaremos passar por essa transformação, esse problema, porque já fizemos a nossa modificação interior antes, sem necessidade de nenhuma outra corrigenda. Aqueles que não querem pegar a charrua e seguir, lembremos das primeiras falas desse capítulo, que tem uma bactéria que estava vinculada a uma rocha, se alimentando do ferro, construindo uma carapaça muito confortável para se proteger. Mas a espiritualidade forçou com que ela se deslocasse, perdesse a sua carapaça e fosse mar adentro. Ou seja, só o momento de perder a sua zona de conforto, enfrentar uma nova problemática, é que essa bactéria se desenvolveu e começou a evoluir. Bom, aí nós estamos aqui trazendo, quando ele fala de microgrânulos, são estruturas que compõem o DNA. Então, quando eu desenrolo esse cromossomo, né? Aqui nós encontramos a fita do DNA e ela é altamente compactada para caber todos os nossos genes somente em 22 estruturas dessas, mais os cromossomos sexuais. E aí nós vemos aqui então a composição de elementos que contém fósforo, contém uma série de açúcares que poderão formar toda essa estrutura, que na realidade a gente chama de dupla hélice da vida, né? Que é a dupla hélice do DNA. Bem, e aqui nós temos então componentes que formam essa característica granular do DNA. Bem, com isso ele fala que o citoplasma é a comunicação da nossa célula com o plano espiritual e o núcleo é a comunicação com o plano carnal. Então ele divide dentro todas as nossas células, com exceções de algumas, elas apresentam um núcleo, um citoplasma e uma membrana. Lógico que esse é o esquema superior à esquerda mais simples,
É o desenho que a gente faz lá na escola para falar de célula para os primeiros anos para os alunos. Mas quando nós analisamos, cortando essa célula, analisando a microscópio de alta potência, nós observamos que o núcleo é altamente complexo e o citoplasma também tem uma série de organelas aqui. E hoje nós temos substâncias químicas aqui, tem mais de 1000 substâncias químicas diferentes fazendo reações químicas dentro dessas células para que a vida possa acontecer. Não existe um mecanismo muito simples aí dentro, não. É altamente complexo para cada função que o nosso corpo executa. Por exemplo, quando a insulina é liberada para botar o açúcar para dentro da célula, vocês não têm a noção da quantidade de reação química que existe a partir do momento que a insulina chega na célula e fala, olha, vamos dar um jeito de botar esse açúcar para dentro. Incontáveis reações acontecem, mas incontáveis. Com moléculas mil, os pesquisadores ficam doidos para decorar todos aqueles nomes e aprender as suas funções. E a cada dia se descobre um mecanismo novo e uma molécula nova. Isso parece um universo infinito, os nossos corpos, né? E como acontece nos moldes tipográficos? O que é o molde tipográfico, para quem não sabe? São aquelas pecinhas que eu crio de letras de organismos no passado, né? Para imprimir os jornais antigos. Feito aquele molde, eu usava aquilo como a prensa e repetia para todo mundo. Então esses cromossomos, os que foram selecionados para formar a espécie humana, chegar nos homens, eles são como moldes tipográficos. Nós vamos reproduzir mais ou menos com a mesma característica. Os olhos vão ter mais ou menos o mesmo tamanho, nós vamos variar de altura, né? Variando com o tempo, nós vamos ter o mesmo formato do corpo, nós vamos ter 2 pernas, 2 braços, 2 orelhas, porque a matriz é a mesma. O que muda um pouquinho é a expressão dos genes, que aí me dá um olhinho verde, que me dá um corpinho um pouquinho mais magro, um pouquinho mais gordo, e assim por diante, tá? E a expressão desses genes é controlada por nossas aquisições perispirituais, não podemos esquecer isso. O que lhes dá tanto quanto, onde eu parei? Que são formados de linhas para que se lhes preste o sentido. Também eles são constituídos pelos elementos chamados genes, o que lhes dá, tanto quanto ocorre no alfabeto humano, a característica de imortalidade das células que se renovam, transmitindo às sucessoras as suas particulares disposições, nas mesmas circunstâncias em que num texto tipográfico, as letras e os moldes podem viver indefinidamente no material destrutível e renovável, por intermédio do qual se conservam e que exprime a memória das gerações. E do mesmo jeito que eu posso mudar a posição das letras e compor uma palavra diferente, para um eu ativo o gene do cabelo loiro, do olho azul, o outro do cabelo mais liso, o outro cabelinho um pouco mais enrolado, a cor da pele um pouco mais clara, o outro um pouquinho mais escuro, o outro mais escuro ainda. Então eu vou fazendo essa composição de acordo com a necessidade evolutiva de cada um de nós, né? Com o tempo, diferenciam-se os cromossomos nas províncias da evolução, segundo as espécies, como variam as criações do pensamento impresso, de acordo com os moldes tipográficos nas esferas da cultura. Cada espécie vai ter o seu conjunto de cromossomos, embora o número não varie muito de uma espécie para outra, como vocês vão ver já já. Os elementos germinativos, ou seja, já estamos nos referindo à reprodução sexuada, são minuciosamente analisados e testados nas plantas. Então, a reprodução sexuada, a espiritualidade faz um ensaio de diversas formas lá no reino vegetal. Então, nós temos vários tipos de reprodução no reino vegetal. Até que sofram transformações essenciais na química das algas verdes, de cuja compleição caminham no rumo dos mais amplos desdobramentos. Filtros de transformismo. O princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza,
constituindo-se-lhe pouco a pouco a organização físico-espiritual e traçando-lhe entre a terra e o céu a destinação finalista. Então nós vamos passando por toda a escala evolutiva. O espírito vai evoluindo, o princípio inteligente vai evoluindo até a condição hominal, e o corpo também vai se moldando a essa evolução em conjunto. Com o amparo dos trabalhadores divinos, fixa em si mesmo os seres vivos da reprodutibilidade que se definem e aperfeiçoam no regaço dos milênios, deixando na retaguarda como filtros de transformismo, ou seja, as espécies anteriores, não somente os reinos mineral e vegetal, institutos de recepção e expansão da onda criadora da vida em seu fluxo incessante, como também certas classes de organismos, outros que passariam a coexistir com os elementos em ascensão, qual acontece ainda hoje, quando observamos, ao lado da inteligência humana, relativamente aprimorada, plantas e vermes que já existiam no pré-câmbrico inferior. Por exemplo, a samambaia. Samambaia vem como samambaia, já tinha lá e agora tem aqui. Lá naquela fase não tinha um homem ainda, mas hoje já tem. Então nós seguimos como uma espécie onde o princípio inteligente evoluiu, e nós temos aí convivendo então com os estados anteriores a isso. Os tecidos germinais, ou seja, células masculinas e femininas, sofrem por milhares de anos provas continuadas para que se lhes possa ferir o valor e se lhe apure o adestramento. Guardem bem essa frase, que nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. Os princípios germinais sofrem por milhares de anos provas continuadas para que se lhe possa ferir o valor e se lhes apure o adestramento. As células germinativas foram adestradas em masculinas e femininas para que a reprodução sexuada pudesse acontecer. Formas monstruosas aparecem e desaparecem, desde os anelídeos aos animais de grande porte, por séculos e séculos, até que as espécies consigam acomodar os seus próprios tipos. Então existem aberrações ao longo da evolução, mas elas desaparecem porque os descendentes não suportam muito tempo essas aberrações. Isso foi acontecendo até que essa experimentação terminasse e a sexualidade entre macho e fêmea, masculino e feminino, fosse bem estabelecida. Então ele fala em anelídeos, olha, é a nossa minhoca, os vermes, né, de uma forma geral. Entre os que chegam à luz e as que fundem nas sombras, traçam-se parentescos profundos. Então nós temos espécies que chegam à luz, mas nós temos espécies que não chegaram ainda, que ainda estão nas sombras. Os cromossomos permanecem morredouros através dos centros genésicos de todos os seres, quer dizer, os órgãos de reprodução, encarnados e desencarnados, plasmando alicerces preciosos aos estudos filogenéticos do futuro. E aqui nós temos, então, os cromossomos humanos, né, que ele divide em 22 cromossomos autossomos e 2 cromossomos sexuais. Homens apresentam um cromossomo X e um Y, e a mulher apresenta um cromossomo X e um outro cromossomo X igual a esse. Bom, isso é o que a evolução gerou para nós. Nós não podemos esquecer isso. Apesar das teorias que envolvem a ideologia do gênero, que resolverem abolir sexo masculino e sexo feminino, é um equívoco. Porque desde os primórdios da evolução lá das algas, nós tivemos o elemento macho e o elemento fêmea, o feminino ou o masculino. Isso é da nossa biologia, é o que o corpo evoluiu. Então nós precisamos, para a continuidade da reprodução, de gametas masculinos e gametas femininos. Então existem homens e existem mulheres que podem ter psicologia diversa do aspecto somático, sem que isso caracterize uma patologia ou uma aberração.
Mas em termos de, sem caracteriza também, de eu dizer que eu não tenho um sexo. Eu tenho. Ou eu tenho geneticamente o X, 2X, ou eu tenho o X e o Y. Tá? E isso não muda, apesar de todas as cirurgias que eu faça para entrar em outra categoria da sexualidade. Mas o meu cromossomo, qualquer célula, vai me mostrar que eu tenho 2X ou um X e um Y. E isso é que caracteriza. E a gente não tem, a homossexualidade não é aberração, não é doença, é uma opção, é uma forma de amor, diferente do que estávamos acostumados lá no passado. Mas isso não quer dizer que não existam homens e mulheres. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, recentemente, eu fui preencher uma ficha, estava lá gênero. Hoje, os médicos são orientados a chamar o paciente pelo nome fantasia. Quer dizer, ele pode ter um sexo feminino, mas quer se chamar de José. Então você olha e fala, aí, seu José. É uma situação que hoje está causando uma certa confusão. Em termos biológicos, os hormônios terão pequenas alterações, as células sanguíneas terão pequenas alterações, os homens terão mais, as mulheres terão menos. E por mais que eu queira mudar isso biologicamente falando, a evolução não fez isso ainda. Então a evolução nos legou cromossomos que dizem se somos do sexo masculino ou do sexo feminino. Agora, a sexualidade é uma outra questão e uma opção de cada um, certo? E aqui nós temos, mostrando pra gente, olha, só para vocês verem como é que se brincou com a evolução, né? Esse é o chimpanzé, esse é um cromossomo de chimpanzé. Ele tem 2 cromossomos, o 2A, olha o padrão, a estampa desses cromossomos, né? Que a gente chama de bandas do cromossomo. Olha o cromossomo 2B, as bandas do cromossomo 2B. Quando eu analiso o cromossomo 2, da mesma forma que eu analiso o cromossomo 2A e 2B do macaco, o que eu observo? Que houve uma fusão desses 2 segmentos e o padrão de bandas foi incorporado aqui. E essa pequena fusão, porque o restante é igual, olha. Vocês estão vendo alguma diferença aqui? Nada, o riscado é o mesmo, o bandeamento é o mesmo, mas esse pedacinho aqui que foi incorporado, tirou os nossos pelos, aumentou o nosso raciocínio, aumentou o nosso cérebro e nos levantou das 4 patas. Só, por exemplo, um exemplo só que eu trouxe aqui, só esse pedacinho fez toda a diferença na evolução, né? Bom, se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, vocês podem perguntar, porque eu sei que o assunto aqui é complexo e às vezes até árido. Quer comentar alguma coisa? Não. Não? Louco. Estou sentindo saudade da sua voz. Não. Descendência e seleção. Falar de... É justo lembrar, no entanto, que os trabalhos gradativos da descendência e da seleção que encontrariam em Lamarck e Darwin, expositores dos mais valiosos, operavam-se em 2 planos. Então, Lamarck e Darwin foram um dos primeiros pertencentes ao grupo dos evolucionistas. Eles é que traçaram a teoria da evolução, da especiação, que diz que quando uma espécie fica isolada num determinado... se você quiser, por exemplo, todo mundo, imagine nesse salão, né? De repente eu criar uma barreira física que não nos deixe nos encontrar nunca mais, que depois de milênios eu vou ter aqui uma espécie com determinado comportamento e características genéticas que vai diferir da outra. Então, algumas espécies, na África nós temos a avestruz, no Brasil nós temos a ema. Eles falam que o continente africano e o brasileiro eram unidos. Num determinado movimento tectônico das placas, o continente foi separado. E lá nós tivemos a avestruz e aqui nós temos a ema. Isso foi uma modificação da espécie, mas se analisarmos a base genética é bem parecida, porque ficaram isolados. Então, Darwin e Lamarck percorreram os mares, dizem que eles até tentaram, foram para participar do processo de descoberta da América. E aí eles começaram a descobrir que as espécies variavam muito pouco de um continente para o outro, mas apresentavam diferenças. E eles foram, então, criando as teorias evolutivas. As crisálidas da consciência, ou seja, as sementes, né? Os precursores da consciência dos reinos inferiores,
mergulhadas em campo vibratório diferente pelo fenômeno da morte, justapõem-se as células renascentes, que continuavam a ser vivas, colhendo elementos e transmutação para a volta à esfera física, pela reencarnação compulsória, sob a orientação das inteligências sublimes que nos sustentam a romagem, circunstância que nos compele a considerar que o transformismo das espécies, como também a constituição de espécies novas, em se ajustando às funções fisiológicas, expansão e herança, baseiam-se no mecanismo e na química do núcleo e do citoplasma, em que as energias físio-psicossomáticas se reúnem. Genealogia do espírito. Este é um assunto delicado, mas vamos ver o que André Luiz tem para falar para a gente, quer dizer, a origem do espírito. Os naturalistas, situados no chão do mundo, desde os sacerdotes egípcios, quer dizer, lá atrás, bem no fundo, que estudavam a origem da vida planetária em conchas fósseis, até os mais eminentes biólogos modernos, atreitos à unilateralidade da observação, ou seja, só fica prestando atenção na ciência, compreensivelmente não conseguirão suprir as lacunas existentes no quadro da evolução. Não obstante, Cuvier é um naturalista francês que desencarnou em 1838, um pouco antes de chegar ao advento do espiritismo. E ele é um naturalista da época que estudava os aspectos da anatomia, Georges Cuvier. Ele traçou forma básica sistemática da paleontologia. Então ele estudou animais inferiores e criou uma ciência paleontologia, que é a ciência que estuda os fósseis. Em verdade, porém, para não cairmos nas recapitulações incessantes em torno de apreciações e conclusões que a ciência do mundo tem repetido à saciedade, acrescentaremos simplesmente que as leis da reprodução animal, orientada pelos instrutores divinos, desde o casulo ferruginoso do Leptotris, através da retração e expansão da energia nas ocorrências do nascimento e a morte da forma, recapitulam ainda hoje na organização de qualquer veículo humano, na fase embriogênica, a evolução filogenética de todo o reino animal, demonstrando que além da ciência que estuda a gênese da forma, há também uma genealogia do espírito. O que ele está dizendo? Quando nós somos formados pela fusão do gameta masculino, da célula masculina com a célula feminina, nós começamos com uma célula. Em seguida, nós vamos dividindo essas células e multiplicando cada vez mais, iniciamos a formação do embrião. Então, tem o embrião de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias, de 20, até 9 meses até o nascimento. O embrião, quando a gente compara o aspecto do embrião humano com o embrião de das outras escalas evolutivas, o nosso embrião não difere em quase nada, trazendo uma aparência muito semelhante aos nossos ancestrais, para a gente não se esquecer de onde a gente veio. A supervisão celeste, o princípio inteligente gastou, desde o vírus e as bactérias, das primeiras horas do protoplasma do planeta, ou seja, o surgimento da vida, mais ou menos 15 milhões de séculos, não são de anos, 15 milhões de séculos, a fim de que se pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Okay? Então, nós estamos aí implantando a fase embrionária da razão. Estamos desenvolvendo a nossa razão ainda, né? Beleza? Pedro Leopoldo, 2/2 de 1958. Chico Xavier. Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre a herança da hereditariedade. Vamos falar um pouco mais de cromossomos, como é que isso se passa de um para o outro, e assim nós vamos evoluindo passo a passo.